Para os interessados em participar do 12º Prêmio Barueri de Literatura, tem até o dia 26 de junho para se inscreverem. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura, que é barueri.sp.gov.br. E para mais informações, entre em contato pelo número 4199-1600. E aqui vai um alerta para todo mundo. Em média, 7 paulistanos são internados vítimas de cirrose alcoólica. De acordo com dados da Secretaria de Estado, no ano passado, 2.649 pessoas foram internadas no SUS com o problema. 80% delas são homens e 35% estão na faixa etária ali de 50 a 59 anos. A campanha Atitude Alphaville, que tem como proposta valorizar a região por incentivo e promoção de ações aqui no bairro, promoverá no dia 31 de maio um piquenique na Praça Oiapoque, localizada na Alameda Grajaú. O evento contará com carrinho de pipoca, contadores de história e muito mais. Então leve sua toalhinha, as comidinhas e a família. Para saber mais, acesse atitudealphaville.com.br. E o time aqui da região, União Rugby Alphaville, dominou em todos os quesitos o time FEA USP Rugby, chegando aos 4 tries. A vitória por 45-13 colocou a equipe em primeiro na tabela da Copa São Paulo Série B. O próximo desafio do URA pela disputa será no dia 30 de maio, fora de casa, contra o time de São Carlos Rugby. Boa sorte! E no quadro A Melhor Idade, nossa repórter Roberta Marques conversou com a fonoaudióloga Michele Rodrigues. Confira. O Alpha Channel News está aqui com a fonoaudióloga Michele Rodrigues, que vai falar um pouquinho da sua área de atuação. Michele, como que é o seu trabalho com os idosos? A fonoaudiologia, ela tem uma atuação bastante ampla na área da gerontologia. Ela pode acontecer desde a prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida, até na reabilitação quando as afecções já foram instaladas. As áreas de atuações podem ser divididas em 2 vertentes. A primeira é relativa à comunicação, nos aspectos de audição e voz, fala e linguagem. E a segunda, quando ocorrem alterações no ato da deglutição, que são as chamadas disfagias. E quais são as alterações mais comuns relativas à comunicação? É importante ressaltar que o envelhecimento ele é um processo natural, ele não é sinônimo de doença. É uma fase da vida onde ocorrem modificações estruturais e funcionais. Dentre essas alterações está a presbiacusia, que é a diminuição da audição da pessoa idosa. Essa diminuição da audição ela pode acarretar na dificuldade da compreensão da fala, dificultando os diálogos. Outra alteração é a presbifonia, que é o envelhecimento da voz da pessoa. É um envelhecimento natural. Nesta alteração, ocorrem modificações na qualidade vocal. Então, a intensidade vocal ela pode ser diminuída, as pessoas idosas tendem a falar um pouco mais baixo e ela também é bastante marcante na voz feminina. A voz ela fica um pouco mais grave. E qual que é o impacto devido a essas alterações? O impacto pode ser bastante negativo, se essas alterações elas não forem devidamente tratadas, como, por exemplo, no caso das perdas auditivas. O indivíduo que não escuta, ele tende ao isolamento social. Esse isolamento social ele pode gerar também outras alterações, como a depressão e a diminuição da funcionalidade. No caso das perdas auditivas, elas podem ser tratadas por meio de protetização, ou seja, utilização de aparelhos auditivos, que são de amplificação sonora, e eles, quando bem adaptados e quando existe uma boa aceitação da pessoa nessa adaptação do aparelho, eles tendem a resolver essa queixa da dificuldade de compreensão da fala. E falando sobre o ato de engolir, existe alguma alteração devido à idade? Sim, muda. Muda de 2 formas. Quando no envelhecimento saudável, com ausência de doença, ocorrem modificações nas estruturas do corpo de forma geral, inclusive daquelas que são responsáveis pelo ato de engolir. Então, na pessoa idosa, você pode encontrar diminuição da saliva e do paladar, assim como do olfato, diminuição da força e mobilidade dos órgãos que são responsáveis pela mastigação, pelo ato de engolir, como também é muito comum alterações dentárias. As pessoas idosas muitas vezes utilizam próteses dentárias, as dentaduras, mal adaptadas, de anos de uso, sem
manutenção adequada, as visitas regulares aos dentistas. Essas alterações estruturais e anatômicas, elas podem gerar dificuldades no momento da alimentação, como, por exemplo, ao se alimentar com alimentos muito secos, como a farofa, pode ocorrer engasgos pela diminuição da salivação, ou a dificuldade da mastigação de alimentos muito duros, como as carnes vermelhas, por exemplo. Quando ocorre associado ao envelhecimento doenças, essas dificuldades no ato de engolir podem ser mais sérias e graves. Então, quando um idoso é acometido por um AVC e, em decorrência, apresenta dificuldade de deglutição, ou quando apresenta uma síndrome demencial, como o Alzheimer. Essa dificuldade de deglutição, ela pode acarretar em prejuízos na parte nutricional. Então, pela própria dificuldade de deglutir, o idoso tende a comer menos, ingerir menos líquido, podendo gerar desnutrição, desidratação, e algumas vezes podem ocorrer também complicações respiratórias em consequência dos engasgos e broncoaspiração, que é quando o alimento vai para o pulmão. E quais são as orientações que você indica para minimizar este problema? A intervenção nas dificuldades de deglutição é sempre multiprofissional. O ideal é que ela seja com o médico, para que ele faça o diagnóstico da possibilidade de alguma doença que esteja causando essa dificuldade de deglutição, o fonoaudiólogo, que vai tratar da dificuldade, o nutricionista, o fisioterapeuta. Agora, quando há o diagnóstico das disfagias, esse tratamento vai ser realizado, como foi dito, mas quando faz parte do processo natural do envelhecimento, valem algumas dicas para as pessoas. Então, nos casos onde há diminuição de saliva, intercalar um alimento com líquido durante as refeições pode ajudar a formação e a mastigação. No caso das alterações dentárias, é válido procurar o seu dentista e adaptar bem uma prótese dentária, vai facilitar muito na hora da mastigação e na hora da alimentação. Em relação à hora de se alimentar, é importante dizer que essa hora deve ser tranquila. A pessoa idosa, quando for se alimentar, ela deve estar sempre numa postura ereta e confortável. Aqueles que são acamados, o decúbito da cama ele deve ser elevado. A alimentação nunca deve ser oferecida para a pessoa quando ela estiver deitada, para evitar riscos de engasgos. Existe também a questão do tempo que se deve esperar depois da refeição. Os idosos têm o hábito de se alimentarem e querer tirar um cochilinho depois do almoço. Isso não é indicado por conta do refluxo, que é a volta do alimento, e porque também a digestão ela é lentificada, né, com o processo do envelhecimento. O ideal é que se espere pelo menos 30 minutos depois das refeições para que se possa deitar. Tá certo. Obrigada, Michele. Eu que agradeço. Bom, essas foram algumas dicas de mais uma especialista do Grupo Vida Brasil para você. Bom, e esta edição do Alpha Channel News termina por aqui. Um ótimo início de semana para você. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.